Olá, sou Josiane Nunes, mediadora deste podcast. Sou professora do atendimento educacional especializado na Escola Augusto dos Anjos. Neste momento, para que todos me vejam, irei me autodescrever. Sou mulher, negra, de cor parda, cabelos encaracolados curtos e estou trajando uma blusa do podcast Laços da Inclusão, na cor branca, com pequenos detalhes rosa. Neste episódio, iremos abordar o tema Gestão que Transforma, Lideranças Educacionais em Ação pela Inclusão, com a professora doutora Maria do Carmo Lobato, que abordará pontos importantes envolvendo este tema. Antes de iniciarmos essa troca de saberes com a professora Maria do Carmo, passo a palavra para a professora mestre Neucirema Pureza, gerente do Núcleo de Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado do Amapá, que irá apresentar uma fala de boas-vindas a todos e também apresentará a importância do projeto podcast como um instrumento de formação para profissionais da educação. Olá, eu sou a professora Neucirema Pureza Ferreira, gerente do Núcleo de Educação Especial da Coordenadoria de Educação Específica da Secretaria de Estado da Educação. Para garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência visual, farei agora a minha audiodescrição para darmos início ao nosso podcast Laços da Inclusão. Sou uma mulher parda, de cabelos avermelhados, rosto arredondado, uso um óculos de grau e estou usando uma blusa preta e uma saia roxa. O Núcleo de Educação Especial é o setor responsável pela oferta da educação especial no estado do Amapá. Ele possui 3 chefias que coordenam projetos na área de atuação pedagógica, apoio às escolas e a unidade de projetos que capitaneia o podcast Laços da Inclusão. O nosso podcast teve versões anteriores de forma itinerante e hoje traz para você a participação da professora Maria do Carmo Lobato, da Universidade Federal do Amapá, que, entre outros temas, abordará as lideranças e a gestão dessas lideranças na oferta da educação especial inclusiva. É mais uma participação potente que trará novamente à baila o tema da educação especial e inclusiva no nosso estado. Vamos ao podcast Laços da Inclusão. Obrigada, professora Neucirema, por situar a importância do podcast Laços da Inclusão como um instrumento formativo extremamente relevante no contexto da educação amapaense. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este primeiro podcast de 2025 do projeto Laços da Inclusão. Nossa convidada é a professora doutora Maria do Carmo Lobato, que hoje atua como docente da Universidade Federal do Amapá, no campus Santana, e também é docente do Programa de Mestrado Profissional e Educação Inclusiva, PROFEI, também ligado à Universidade Federal do Amapá. E esse é um programa nacional, certo, professora? Certíssimo. Ela é doutora em Educação Especial pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Especial na Universidade de São Carlos, a UFSCar. Muito bem-vinda, Maria do Carmo. É um prazer tê-la conosco. A professora Maria, ela vai nesse momento apresentar um pouquinho, quem ela é diante da educação especial e inclusiva. Para além de doutora, quem você é dentro dessa temática? Primeiro, olá a todos, todas, e todes. Dizer que é um prazer estar aqui no podcast Laços da Inclusão. Agradecer à Secretaria de Educação do Estado, através do NEES, do Núcleo de Educação Especial, pelo convite. Agradecer você, Josi, por esse momento, Então, vou falar um pouquinho e inicialmente fazer a minha autodescrição,
E depois eu falo um pouquinho da minha trajetória relacionando ao debate da educação especial e inclusiva. Bem, eu sou uma mulher parda, né? Estou com cabelos soltos, tenho os olhos castanhos, estou utilizando um óculos com aro preto, estou trajando, né, uma blusa alaranjada com alguns detalhes mais claros. Estou sentada aqui diante da Josi e à frente está o meu computador, meu notebook. E a minha trajetória na área da educação especial, ela começa na universidade, né? Na Universidade Federal do Amapá, em que eu sou graduada em pedagogia, né? Pela Universidade Federal do Amapá. E durante a minha graduação, participei da iniciação científica, de grupo de pesquisa, em que nós compartilhamos, inclusive, a mesma orientadora, a nossa querida professora Marinalva. A gente fez parte do NEC, né? Do Núcleo de Educação e Cultura, com a linha voltada para a inclusão escolar, no contexto da Amazônia Amapaense. E lá fiz minha graduação, fiz o meu mestrado também, voltado para essa área. E como Josi leu, eu também viajei, né, para São Carlos, interior de São Paulo, onde eu fiz o meu doutorado em educação especial. Então, o debate na área acadêmica, ele é muito forte na minha vida. E, obviamente, que também sou militante, né, dentro da área dos direitos relacionados à pessoa com deficiência. Sou sindicalista da universidade, faço parte também do sindicato, né, dos professores, e a gente faz um enfrentamento, é combativo em relação a qualquer forma de opressão relacionada à pessoa com deficiência. Que bom, que bom. Professora Maria, a partir dessa temática que é tão instigante, né, a gestão enquanto um caminho que transforma, e lideranças educacionais em ação pela inclusão. Aí eu lhe pergunto, o que é que nós precisamos saber primeiro ou podemos parar e pensar e refletir inicialmente? Certo. Então, falar do debate da educação especial e inclusiva é retomar todo o processo histórico, né, da educação especial, especialmente ao se tratar desse público, e aí a gente precisa voltar às bases legais para compreender quem é esse público da educação especial que historicamente foi marginalizado. E aí nós temos dentro desse grupo, que é definido pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, pessoas com deficiência, e aí as mais variadas, né? Deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual. O público que antes era chamado de TGD, né? Que era o transtorno global do desenvolvimento, e há uma atualização que é o TEA, transtorno do espectro autista, e altas habilidades e superdotação. Então, primeiro a gente precisa situar de que nós estamos falando relacionado à inclusão escolar. E aí entender de quem é esse aluno, que é a grande questão, né, quando se chega na escola. De quem é esse aluno? É do professor que vai dar aula? É do professor do AEE? É da escola? Porque é dentro dessa configuração que a gente vai discutir, que o aluno é da escola. Se ele é da escola, todos são responsáveis por esse processo. E aí nós vamos precisar remeter ao debate do que é uma cultura escolar inclusiva, que remete às transformações nas bases, relacionado à discussão sobre currículo, que aí a gente vai discutir numa perspectiva de adaptação curricular, da questão do PPP, né, do projeto político-pedagógico, de que forma está incorporado o debate da inclusão, que a gente sabe que é um documento principal da escola e que norteia todas as ações. Falar de PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado. Então, observa que a gente fala de inúmeras questões relacionadas ao âmbito da educação e especificamente ao âmbito da educação especial, que aí nós vamos ter a oferta de serviços e apoios direcionados para esse público. Por isso a importância da gente compreender quem é esse público da educação especial. E aí a conversa que eu vou trazer para vocês também se remete a gente separar o que é a educação inclusiva da educação especial. Que aí a gente vai detalhar pontualmente alguns elementos que podem colaborar
exatamente para a nossa defesa do direito das pessoas com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, que nesse caso agora o TEA, né? E altas habilidades e superdotação terem acesso à escola. Mas uma escola que garanta suporte, apoio especializado e apoio especialmente dentro da classe comum, que é onde este aluno estará, enfim, tendo acesso. Perfeito. Perfeito. E quando a gente olha essa perspectiva de quem é esse aluno, a gente também tem, dentro do contexto da escola, as falas ainda extremamente capacitistas por essa falta de compreensão de quem é esse sujeito. Sim, exatamente. Aí eu trouxe um recorte de algumas falas que circulam esse cotidiano da escola, só para exemplificar aqui para o público. Por exemplo, o aluno com deficiência aprende? Coitado, como é que ele vai aprender, né? Para os alunos especiais, a escola serve para socializar, mas numa perspectiva dessa socialização, não é aquela lá do Vygotsky, né, do socializar, do aprender junto com os outros, mas socializar está presente fisicamente ali na escola, mas não aprendendo com o outro ou com os outros. Uma outra fala muito recorrente é: mas esse aluno não é capaz de aprender com os demais. O lugar desse aluno é na escola especial ou na classe especial. Nós ainda ouvimos muito, e aí eu não estou falando pontualmente que são falas dos docentes, mas eu digo que circunda a escola, porque ainda existe uma cultura, né, capacitista muito forte. O que é o capacitismo? É qualquer forma de opressão sobre as pessoas com deficiência. Uma dessas opressões é relacionada à dúvida sobre o potencial daquele sujeito, né? Então essa dúvida vai provocar, de certa maneira, atitudes que são atitudes mínimas. Um planejamento, quando há um plano que não contempla a diversidade de estratégias de ensino, que não contempla a potencialidade, mas o olhar para a dificuldade. Então, o primeiro aspecto fundamental no debate da inclusão é a gente romper com a cultura capacitista. E aí também tem todo um contexto histórico de como essa cultura capacitista se articula aos modelos de compreensão da deficiência. Então é um aspecto fundamental a gente discutir sim sobre essas narrativas, mas transformar esse cotidiano, essas narrativas, concepções que ainda estão muito fortes. Mas isso se dá também por meio de formação, por meio do debate, no interior das salas de aula. Uma outra narrativa muito recorrente é: olha, eu já tenho 35 alunos. Como é que eu daria atenção para mais um? Aí o questionamento é: o problema são os 35 alunos ou esse mais um que entrou? E aí a gente passa pelas condições também de trabalho, né, dos professores. Sim, e isso também remete às próprias concepções, né, do que é a educação especial e a educação inclusiva. Você pode falar um pouquinho para nós? Sim. Então, pensar em educação inclusiva é pensar, e aí eu volto lá aos documentos, né, internacionais. A Declaração de Salamanca, ela é um marco aí internacional que direciona as políticas públicas, inclusive no Brasil. E ela traz esse conceito de educação inclusiva se remetendo a todo o público que historicamente foi marginalizado, excluído. E aí perpassa pelo debate de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual e também do público da educação especial. Então, quando se fala de educação inclusiva, a gente está falando de um cenário mais amplo, né? Em relação a qualquer público que tem o direito de frequentar a escola. E aí, dentro desse público, nós temos o público que hoje a Política Nacional de Educação Especial define como público da educação especial. Os alunos, estudantes, enfim, com deficiência, com TEA, altas habilidades de superdotação, fazem parte desse grupo da educação especial. E aí é preciso pensar em políticas específicas também para esse público da educação especial. E aí a política nacional, estou falando da política porque ela é um divisor nesse sentido de garantia de inclusão do estudante público da educação especial na escola regular. E aí ela vai sinalizar para as salas de recursos, né, multifuncionais, que são salas de apoio, o professor, enfim, itinerante, o atendimento educacional especializado nessa sala de recursos. Então, a
ações específicas para exatamente garantir esse suporte e esse apoio desse público na escola regular. Sim, perfeito. E quando percebemos isso que na verdade é a garantia de direitos, né? E aí a gente precisa se voltar para a legislação e entender também que esse objeto que a gente trata enquanto educação especial e inclusiva, ele também está fundamentada na desconstrução de paradigmas. Exato. E aí um debate extremamente importante, Josi, é exatamente também a gente localizar historicamente esse debate. E aí, para isso, a gente precisa entender que ao longo da história da educação especial, ela tem concepções sobre deficiência. E essas concepções, elas vão também dar suporte, digamos assim, para entendimento do que é a educação para esse público. E aí eu trouxe, fazendo um recorte dentro da literatura, e aí tem a Inicéia Mendes, tem a Mônica Cassar, que são autoras dentro da área, que elas vão apontar de forma mais específica duas concepções mais fortes relacionadas à educação especial, em relação ao público com deficiência, que é o modelo médico e o modelo social. O que é o modelo médico de conceber a pessoa com deficiência? É que vai centralizar o problema na deficiência, vai olhar o sujeito como um sujeito que necessita de uma intervenção numa perspectiva médica, terapêutica, até medicamentosa, digamos assim. E aí esse modelo, ele também vai refletir em termos de ações e políticas para a área. Por que nós tivemos instituições especializadas ou escolas especiais ao longo da trajetória da educação especial? Porque o olhar era a partir da centralização que o problema da criança, do jovem, enfim, da pessoa, era na deficiência. E aí, com o avanço dos estudos, né, com o avanço da literatura, de pesquisas dentro da área, nós temos um modelo que é chamado a concepção social ou enfoque social para a deficiência, que é um modelo de ruptura com esse modelo social, que é o que a gente precisa? De investimento na educação pública, de política pública, de suporte, de apoio que seja qualificado para atender a necessidade dos estudantes públicos da educação especial. E aí esse modelo vai dizer que o problema não é a deficiência, o problema são as barreiras sociais. E aí nós temos sociais, atitudinais, né, em relação à atitude, comunicacionais, no caso das pessoas surdas que precisam de suporte de aprender Libras, ter um intérprete de Libras, da pessoa com deficiência visual, que vai precisar de suporte em termos de braille ou em termos de tecnologias assistivas. Então, o modelo social ele vai dizer que o problema não é a deficiência, que a questão central é a qualidade da educação, é a qualidade dos serviços ofertados para a área da educação especial. Então, nessa perspectiva, esse olhar para o social é o que vai nos permitir enxergar ou vislumbrar um futuro de uma inclusão escolar. Exatamente. Pensar em inclusão escolar é pensar em qualidade em termos das ações, e aí em âmbito geral do Estado, do município, para a garantia da qualidade de vida. E a qualidade de vida se remete à qualidade da escola, à qualidade da assistência social, da saúde. Obviamente que a gente está direcionando um debate de inclusão social para a área da inclusão escolar. E quando se fala na inclusão escolar, se fala não só na questão do acesso, da matrícula, né, desse público na escola regular, mas a garantia da permanência, da aprendizagem. Então, isso é fundamental dentro dos princípios da inclusão escolar. Se não tem isso, não tem inclusão. A gente pode ter outro modelo, outro paradigma, que é o da integração. O aluno está lá, mas não está aprendendo. O aluno está lá, mas ele não está tendo nenhum tipo de suporte ou apoio. Quando a gente fala tipo de suporte ou apoio, é sim o apoio do atendimento educacional especializado. Hoje que tem sido debatido muito na área, o ensino colaborativo, que é a parceria entre a educação especial e a classe comum, né? É a equipe multiprofissional, é a parceria com outros setores da assistência social. Então, quando se fala
da inclusão escolar, a gente precisa pensar numa rede de apoio também. Isso é muito interessante. Então, professora Maria, no seu entendimento, então, profissional e teórico até, qual seria, então, o papel da gestão escolar para a garantia desses direitos e até mesmo numa perspectiva não só da inclusão escolar, mas também do processo transformador dentro da escola? Primeiro, nós precisamos pensar qual é a concepção de gestão. Se em uma gestão democrática, participativa, não vai haver inclusão. Isso é o primeiro aspecto, é o primeiro princípio. E aí nós compreendemos que o papel da gestão é na articulação de estratégias que possam facilitar ou melhorar, né, os processos inclusivos. E aí, dentro dessas articulações, é a articulação com a coordenação pedagógica, é a articulação com os professores. Uma das queixas principais relacionada ao debate da inclusão é a ausência de formação continuada. Então, a compreensão que nós temos é que a gestão ela precisa também ser articuladora nesse processo de formação continuada. Eu fiz a minha tese e trabalhei com formação continuada de professores. E aí negociei com a escola, né, o tempo, porque uma das questões também que a gente encontra dificuldade para trabalhar a formação continuada é espaço-tempo na escola. Então houve todo um processo de negociação para que a gente tivesse um dia e horário para formar os professores, para o debate da inclusão, trazer as necessidades, as demandas formativas. Então foi um processo longo, porque também uma outra questão é qual é a concepção de formação continuada que nós temos, né? Não dá para ser acelerada ou de uma maneira que seja extremamente precária. Então a gente precisa considerar que a gestão também tem como atribuição garantir esses espaços. Sem garantia de espaço para a formação, não há garantia para que os professores, as professoras, né, efetivamente conhecerem e pensar em novas estratégias, refletirem sobre o planejamento, que isso é fundamental. E além também, eu acho que um outro aspecto importante do trabalho da gestão é nessa articulação de parcerias com outros centros educacionais especializados, porque só o AEE a gente já sabe que não dá conta de atender a demanda da escola. E aí há necessidade também de busca das parcerias com as equipes multidisciplinares. Em termos de rede, a gente precisa estar fomentando essa parceria. Eu acho que a gestão ela é um dos pontos centrais para que efetivamente os professores não se sintam sozinhos, né, solitários, porque aí ele se sente sobrecarregado e realmente sozinho ele não vai dar conta de fazer a inclusão ou garantir a acessibilidade. Você mencionou agora a questão de estratégias. Então, eu queria te colocar uma pergunta. No teu entendimento, que estratégias ou ações, né, técnico-pedagógicas, de repente, tu consideras importantes ou essenciais para essas lideranças escolares para que a gente, de fato, tenha, de forma efetiva, uma inclusão transformadora dentro dos espaços escolares? Certo. Inclusive, no material, a gente apontou algumas dessas possibilidades. Mas eu acho que o primeiro aspecto dentro desse debate é pensar na ação coletiva. Eu acho que a minha primeira fala, ela trouxe assim, o aluno é de quem, né? O aluno é do professor do AEE, o aluno é do professor do ensino regular, o aluno é da escola. Acho que o primeiro aspecto é a compreensão de que o aluno, público da educação especial, ele é da escola. Claro que cada um tem o seu papel dentro dos profissionais que ali atuam. A gestão vai ter o seu papel, a coordenação pedagógica, o trabalho docente, né, os outros profissionais. Só que as decisões e as escolhas, primeiro elas precisam ser discutidas. E eu acho que como a gestão ela trabalha nessa perspectiva democrática, participativa, tem que criar esses espaços para que os professores se sintam também acolhidos, né? E aí um ponto que eu trouxe é a questão do fortalecimento dessas alianças,
que é o buscar o poder público. Dentro desse poder público, o que o município, o que o Estado tem em termos de serviços e apoio, para além daquilo que a escola já oferta na escola? Há uma equipe multidisciplinar? Como é que essa equipe pode auxiliar naquele contexto daquela escola específica? E aí uma outra questão eu acho que uma grande parceria também nesse processo de formação é com universidades. Acho que a universidade, em termos de estudos, grupo de pesquisa que discutam dentro da área, é um caminho potente para, enfim, trabalhar em parceria com a escola. E aí eu estou dizendo isso porque eu penso que o papel da gestão também é nessa articulação, né? De promover caminhos que possam auxiliar naquele contexto, aquela escola, a desenvolver outras estratégias, porque aquelas que estão ali não estão dando certo de alguma forma, né? Senão não havia essa procura. Além das outras organizações civis e tal, que a gente sabe que tem muitas organizações que também fazem um debate importante. Isso eu estou falando no âmbito de formação, né? E eu acho que um outro aspecto também importante dentro das estratégias que a equipe gestora pode adotar é a colaboração com o desenvolvimento de procedimentos administrativos e pedagógicos mais flexíveis, né? Que possam efetivamente considerar o protagonismo, eu penso assim, sempre dos demais profissionais, né? Dos professores, da equipe pedagógica. Você pode dar um exemplo do que seria? Do próprio PEI, por exemplo, a gente pensar no planejamento educacional individualizado. Planejamento educacional individualizado é uma estratégia potente para a melhoria, para a qualidade do ensino dos estudantes públicos da educação especial. Mas esse PEI, ele precisa ser construído também coletivamente, com a participação dos professores do ensino regular, porque hoje o que a gente tem é o chamado plano de AEE, que é o profissional do AEE, o professor do AEE, faz o seu planejamento lá nessa sala de recursos. Às vezes não há um diálogo, uma parceria com o professor da classe comum, tampouco a família, né? Então, o primeiro aspecto, na minha concepção, e aí entra no exemplo, é essa construção desse planejamento, que envolva os professores, que envolva a família, que envolva a coordenação e a equipe gestor. Então, pensar numa proposta de PEI dentro dessa visão é romper com planejamentos que são isolados, que são distantes. E aí o PEI ele vai apontar, por exemplo, qual tipo de suporte e apoio que aquela criança ou aquele jovem precisa. Que estratégias são necessárias? Porque ele vai estipular metas que podem ser bimestrais, semestrais, ao longo do processo de escolarização daquele estudante. Então, mas, professora Maria, você não vê que, de repente, nessa perspectiva de construção do PEI, por mais que seja um instrumento colaborativo, por vezes a equipe gestora ela não coloca esse PEI como responsabilidade tão somente dos professores e se exime a responsabilidade de uma participação efetiva? Coloca, e eu acho que é a grande questão que a gente precisa, e aí eu retomo a ideia da questão da cultura colaborativa. Porque falar de cultura colaborativa é transformar essa cultura, seja do isolamento, seja do trabalho solitário, em uma perspectiva em que haja colaboração de todos, mas aí há necessidade, que aí eu entro nesse aspecto, como eu falei para você, eu trabalhei na minha tese, esse debate da formação no contexto da escola. E aí, uma das queixas era tempo e espaço. Então, eu penso que a gestão, ela nessa perspectiva, ela tem esse, digamos, poder de decisão sobre tempo e espaço para priorizar a formação de professores. As escolas, elas recebem projetos de trânsito militar, vários projetos. E aí os professores às vezes dizem, meu Deus, são tantos projetos que às vezes a gente não tem nem tempo para o planejamento. Isso eu ouvi quando eu estava fazendo essa pesquisa específica. E também nas práticas, enfim, nos estágios que a gente acompanha. Então eu penso que aí é também papel da gestão essa organização, né? Especialmente para garantia desses espaços em que os professores e professoras tenham possibilidades do desenvolvimento do planejamento pedagógico, das atividades que debatam sobre questões que estão ali
questões importantes, especialmente sobre a temática da educação especial, né? Da educação inclusiva. Eu acho que é um dos aspectos. Sim. Tem outros também, né? Eu acho que isso entra bem naquilo que eu pretendo já te perguntar. Que diante de tudo que tu colocaste aqui nesse momento e considerando essa dinâmica escolar em que o fator tempo e espaço ele acaba sendo um entrave e um desafio, que outros desafios então se apresentam para que essa gestão ela não seja gestão transformadora? Porque quando a gente pensa nesse processo, a gente precisa de alguma forma entender que existem desafios, mas também há possibilidade de transcender esses desafios. Eu acho que um dos aspectos em relação à própria, eu acho que a necessidade de formação desses gestores também, né? Porque o que acontece no debate da educação especial? E isso é pesquisa. Quando se tem eventos, seminários, há de certa forma, uma separação, dizer, não, é um tema da educação especial, então só vai os professores da educação especial. Ou só vai os professores que têm estudantes com deficiência na sua sala de aula. E aí, quando a gente promove espaços em que a participação, por exemplo, da equipe gestora, pedagógica, é convidada a participar, e isso já aconteceu conosco, de organizar momentos formativos assim, há pouca participação. E eu acho que um elemento fundamental é essa compreensão, e aí volto para a minha fala, em relação a compreender que o estudante é ali aluno da escola. Se ele é aluno da escola, se há dificuldade em termos em termos de conhecimento sobre, né? Ou em termos de estratégias, ou do que tem sido discutido na atualidade, um primeiro aspecto é esse movimento do debate da formação, sim. E um outro aspecto também é relacionado às condições de trabalho dos gestores. Eu acho que é um elemento que a gente precisa discutir. Hoje, os gestores ele tem inúmeras funções dentro da escola. Ele se preocupa, e aí isso enquanto professora também, né, que já experienciei, dentro da educação básica, os gestores, além de administrarem, né, na parte, enfim, financeira, na parte, obviamente, pedagógica, há uma preocupação com a burocracia. E eu acho que é um dos elementos também que pesa. E aí esse gestor, pouco ou grande parte, ele não tem tempo para participar, para efetivamente estar, enfim, participando de momentos formativos. E eu acho que a gente precisa também fazer esse debate. E uma outra discussão que vai para além é a dimensão política também, né? Que é inevitável a gente também pensar que esse gestor precisa estar representando também aqueles profissionais, né? Eu acho que é um debate mais que a gente vai precisar fazer sobre a indicação, sobre a forma como os gestores são indicados nas escolas. E eu acho que é importante. Sim, eu concordo com você e eu fico pensando que também aqui nesse momento é importante e interessante nós definirmos claramente quem são os gestores educacionais e quem são essas lideranças educacionais no contexto educativo. Uhum. Porque, assim, grande parte dos representantes, né, acabam não sendo os representantes docentes ou daquela escola de maneira geral. Então é uma discussão política necessária, mas que a gente precisa rever essa forma de eleição, né? Eleição direta para a composição da direção da escola. Eu acho que isso é um aspecto. Os professores, os profissionais também se verem representados, né? E eu acho que isso é um elemento que é necessário em termos de política, do próprio PPP da escola, né, do projeto pedagógico, já ter na sua base essa eleição direta para a equipe gestora. Então, eu acho que é um elemento que não pode fugir ao debate sobre inclusão, né? Certo. Uau, que aula, né, queridos? Que aula! Passamos realmente por um contexto histórico da educação especial para podermos compreender o papel dos gestores escolares para uma educação que, de fato, ela seja inclusiva, que ela seja acolhedora.
Só temos realmente a agradecer muito Maria, né, professora Maria do Carmo, por estar conosco, contribuindo um pouco, né, compartilhando saberes, para quiçá haja, através desse momento formativo, uma revolução dentro do contexto educacional para a transformação e inclusão. Eu que agradeço, né? Eu finalizo a minha fala dizendo que a construção de uma cultura inclusiva é uma construção coletiva. Ela precisa do protagonismo, né? Dos professores, das professoras, dos demais profissionais, da equipe gestora, da coordenação pedagógica. E essa construção coletiva, ela precisa ser fortalecida por meio das ações, seja do município, do estado, para que efetivamente os professores, as professoras, os demais profissionais sintam-se parte ali do processo, né, educacional e sintam que a sua voz é escutada em termos de organização, da própria, enfim, escola. E aí a gente faz o debate da inclusão a um debate político, sim. Por quê? Ao defender a inclusão, a gente está dizendo não à exclusão, a qualquer forma de opressão sobre os estudantes, público da educação especial. E aí, uma gestão comprometida com responsabilidade social, ela tem como base fundamental a garantia e o direito dos estudantes com deficiência estarem naquele espaço. Então, o gestor ele precisa vestir essa camisa relacionada ao direito, à garantia de direito, né? Então, quero agradecer, né, a toda a equipe e dizer que nós, enquanto universidade, estamos à disposição também para formações, para parcerias e que, sem dúvida, o que é fundamental no debate sobre inclusão é os professores, os gestores, a coordenação pedagógica, toda a equipe também se sentir incluída. Está incluída, né? Valorizada e assim está comprometida, né? Com a garantia do direito da participação, da aprendizagem dos estudantes públicos da educação especial. Então, muito obrigada pela conversa e espero que vocês gostem, né, sobre a temática que nós estamos abordando hoje. Certamente. Muito obrigada, Maria. Aqui também quero, antes de finalizar, externar o agradecimento a toda a equipe do Núcleo de Educação Especial, especificamente às meninas que trabalham com o projeto Laços de Inclusão, que pensaram nos mínimos detalhes, viu, Maria, desse momento, para que estivéssemos aqui com essa troca tão rica de conhecimento. Então, fica o nosso agradecimento também à equipe do NTE, que gentilmente e com muita paciência nos acolheu e tem orientado para esse processo neste novo espaço em que estamos. Muito obrigada. E assim, chegamos ao fim deste nosso primeiro podcast Laços da Inclusão de 2025 e já convidando a todos para em breve nos encontrarmos em mais um momento como este, que seja rico também de muito conhecimento. Até breve!